eclesiologia, a igreja. Não é? Então nós vamos estar lendo a carta de Tito e vamos observar aqui, irmãos, não é, o movimento, a igreja do Senhor, sua promessa e a sua providência, com relação à igreja do Senhor. Então vamos ler aqui a carta. Após a leitura, nós vamos dar início aqui à nossa exposição. São 16 versículos, né? Uma carta pequena, é um capítulo pequeno. Não é? Eu lerei e a igreja acompanhará a minha leitura. Capítulo 1, verso 1 em diante. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Foi por essa causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, a tua palavra. O Senhor está falando conosco. E nós precisamos entendê-la. Porque ela foi escrita, Senhor, há mais de 2000 anos atrás, num contexto que não é o nosso, para um povo que tinha uma outra cultura que não era a nossa. Mas o que nós queremos aqui, Senhor, são os princípios dela. Que o Senhor prescreveu e escreveu aqui, Senhor. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, para que nos deleitemos, Senhor, na tua verdade, nas tuas promessas e nas tuas providências. Nós te louvamos por quem tu és. E obrigado, Senhor, pela tua palavra escrita. Assim te oramos, em nome de Cristo. Amém. Hoje começaremos, irmãos, uma série sobre o livro de Tito, tendo como foco a igreja e o seu papel na vida do crente e da sociedade. Porque a gente não pode deixar de observar isso. A igreja, ela tem sua função, ela tem seu objetivo, seu propósito na vida dos membros e na vida da sociedade.
As cartas do Novo Testamento, de um modo geral, sejam elas pastorais, pessoais e gerais, tratam do início e edificação da igreja do Senhor. Então nós estamos aqui com a carta, não é, que novíssima, de uma igreja que foi fundada e era muito nova. As cartas foram escritas no período embrionário da igreja, isto é, a igreja estava se formando através da pregação do evangelho por meio de Cristo e depois por meio dos apóstolos e das pessoas anônimas que eram alcançadas pelo evangelho de Cristo. Muitas pessoas, oriundas das mais variadas crenças, se converteram, formaram e participaram ativamente da igreja do Senhor. É o que nós estamos vendo aqui na carta de Tito. Paulo foi chamado e vocacionado por Deus, após os apóstolos, para fazer parte da grande comissão para pregar o evangelho no mundo daquele contexto, daquela época. Muitas pessoas se converteram por meio da pregação de Paulo, judeus, gregos, romanos, bárbaros, etc. Estes convertidos formavam a igreja recém-formada para aprender por meio da doutrina a abandonar a velha vida e a viver na nova vida em Cristo. Aqui está o papel da igreja, né, para os seus membros. As cartas do Novo Testamento são relatórios autênticos, inspirados por Deus, que relatam, primeiro, a expansão da igreja no mundo. Começa em Atos. Segundo, como os apóstolos e a liderança das igrejas locais discipularam a igreja por meio da sã doutrina, que nós estamos vendo aqui. Terceiro, como eles, a liderança, os apóstolos, exortavam os crentes a se despojarem da velha natureza e a se revestirem da nova natureza recebida em Cristo. Quarto, como eles combateram os falsos mestres e as falsas doutrinas. Está tudo nas cartas isso. Quinto, como eles ensinaram as igrejas a viverem centradas em Cristo, por meio do ensino, da pregação, da sã doutrina. Por meio de muitos esforços, suor e sangue, a igreja no primeiro século foi fundada por Cristo através da vida dos seus servos. Olha que coisa interessante. E continua até hoje, irmãos. Quando lemos a carta de Paulo a Tito, seu filho amado, temos acesso à expansão da igreja do Senhor na ilha de Creta. Não é isso aqui? Deixei você em Creta para que você ponha em ordem as igrejas que estão em cada cidade da ilha. Esse é o propósito da carta. E a luta de Paulo e de Tito para que os crentes de Creta vivam de modo piedoso, conforme o evangelho de Jesus Cristo exige. Vemos também Paulo e Tito lutando contra os falsos mestres judeus que pregavam contra a obra plena de Cristo e a sua doutrina, como também confrontando os fiéis para que vivam segundo a fé que professam no evangelho de Cristo. Vamos observar, a partir da carta de Tito, que não há uma única igreja perfeita em todo o Novo Testamento. Não existe. Se você procura uma igreja perfeita, eu vou ter que frustrar o seu sonho. Você não vai encontrar. Não nesse contexto, não nesse mundo, não na nossa realidade. Porque são feitas por homens. E os homens, mesmo justificados e crentes, continuam ainda imperfeitos. Nós só vamos ter, irmãos, a igreja perfeita quando Cristo voltar e fizer a restauração plena. Enquanto isso, nós vivemos, né, no mundo onde a igreja ela existe, ela é promessa de Deus, ela é providência de Deus, né, mas ela revela os crentes buscando a santidade em Deus por meio da sã doutrina e lutando para preservar, para perseverar em Cristo. Essa é a nossa realidade hoje, como também é a realidade da carta de Paulo a Tito. Paulo é o autor da carta. Ele escreveu nos anos 60 do primeiro século, entre a sua primeira e última prisão, quando ele foi morto em Roma. Então a gente vê aqui, Cristo morreu em que ano? No ano 33 da era cristã. Nós estamos aqui 30 anos após. Então era uma igreja
recém-formada. Ela não tinha 10 anos, não tinha 5 anos aqui de fundada. Não tinha, irmãos. Era uma igreja nova. Né? Que Paulo começou, né, as suas viagens missionárias aí pelos anos 50, por aí. E morreu no ano de 64. Então nós temos aqui praticamente entre 15 e 16 anos do ministério de Paulo, né, a partir do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Né? E ele morre na segunda carta a Timóteo. Ali foi a última carta dele, né, para o seu pupilo, né? Assim como o Tito também aqui é pupilo dele. Não é? Paulo é autor da carta. Né? Paulo deixa Tito em Creta, pensando na edificação dos crentes, e lhe dá algumas instruções básicas para o bom crescimento da igreja. Primeiro, corrija o que está em falta. Então a igreja precisava de correção, como toda ela precisa de correção. A igreja reformada sempre se reformando. É isso que, né, o apóstolo Paulo está dizendo aqui para Tito. Corrija sempre as coisas. Segundo, estabeleça liderança na igreja, nas igrejas. No caso aqui, presbíteros, né, a liderança. E, terceiro, seja exemplo em tudo para a igreja. Nessa carta aqui, Paulo apresenta os principais temas que Tito deveria doutrinar a igreja. Primeiro, o governo da igreja. Doutrina a igreja a respeito do governo da igreja. Segundo, a sã doutrina. Não deixe de expor a sã doutrina e orientar a igreja e o governo da igreja com base na sã doutrina. E segundo, a vida cristã piedosa e frutífera. Hoje estaremos pregando no capítulo 1, com os seguintes pontos. Primeiro ponto, o evangelho da piedade. Promessa e providência. Capítulo, versos 1 a 4. Esse é o nosso primeiro ponto. Segundo ponto, o governo da igreja é encarregado por Deus das coisas de Deus. Versos 5 a 9. E o terceiro ponto, o conhecimento de Deus e a fé bíblica. 2 pontos, crença e comportamento. Então a gente vai, né, trazer esses pontos no nosso texto de hoje, né, pensando na igreja do Senhor. Então vamos aqui ao primeiro ponto, o Evangelho de Cristo, promessa e providência, versos de 1 a 4, que diz aqui, é a introdução da carta, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Escreva na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Vamos lá. Paulo inicia a carta se identificando primeiro como servo de Deus e depois como apóstolo. Paulo, na sua identificação, aponta para o poder piedoso do Evangelho de Cristo na igreja, para a igreja e na vida dele. Ele se identifica primeiro como servo. A palavra servo no original grego significa escravo, doulos, no grego, escravo. Então, Paulo se identifica como escravo de Deus. No contexto social da época de Paulo, os escravos eram comprados por seus senhores ou eram feitos escravos mediante a vitória de uma nação sobre a outra. Quando Paulo se identifica como servo de Deus ou escravo de Deus, está dizendo o seguinte, que foi comprado por Deus por meio da vitória de Jesus Cristo na cruz. Antes ele era escravo do diabo e se submetia ao governo do diabo, servindo a Satanás por meio das suas obras. Paulo era escravo do seu pecado. Deus, em sua graça e misericórdia e piedade, paga o preço exigido pelo pecado por meio da vida de Jesus, para tomar Paulo para si, fazendo o seu servo. Irmãos, esse princípio aqui é o mesmo aplicado em nossa vida. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós somos o quê? Servos de Cristo. Isso quer dizer o quê? Somos escravos deles, porque fomos comprados por ele para servi-lo.
Paulo agora é servo de Deus, pois foi comprado por ele por meio de Cristo. Agora, como escravo de Deus, seu papel é servi-lo de todo o coração, tal qual o nosso, tal qual a igreja, onde todos aqui foram comprados pelo sangue de Cristo, para servi-lo. Paulo, em Romanos, capítulo 1, traduz o poder do piedoso do Evangelho de Cristo em sua vida, afirmando: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que quer crer. Primeiro do judeu e também do grego. O grego aqui são os gentios. Ele era judeu. Então ele foi alcançado pelo poder desse Evangelho. No verso 17 do capítulo 1 de Romanos, ele revela a razão do poder piedoso do Evangelho de Cristo. A justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então veja só, Deus, ao tornar Paulo seu servo, por meio do Evangelho de Cristo, revela o poder da justificação deste Evangelho na vida dele. Isto é, Deus em Cristo tornou Paulo justo aos seus olhos. Então, Paulo não é um escravo comum, ou um servo comum a serviço do seu Senhor. Paulo é um escravo justificado pelo seu Senhor, por isso pode permanecer na sua presença sem condenação para servi-lo, assim como Tito e assim como a igreja do Senhor. Paulo também, irmão, se identifica como apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo significa enviado especial para proclamar a mensagem de quem o envia. O serviço apostólico de Paulo brota do entendimento divino de ter sido feito escravo de Deus. Ele foi chamado e vocacionado para servir a Cristo, sendo enviado por Deus para promover a fé e o pleno conhecimento da verdade de Deus segundo a piedade. Está aqui no comecinho aqui da carta. A saudação de Paulo deixa isso muito claro para Tito. Os termos que descrevem seu serviço a Deus, exercendo seu apostolado para Jesus Cristo. Paulo está dizendo o seguinte: pela promessa e providência de Deus, sou seu servo e enviado por Cristo para promover a fé e o conhecimento deste Evangelho aos fiéis cristãos. E você, Tito, vai fazer a mesma coisa porque você está sendo enviado do mesmo modo que eu. Como identificar, irmãos, nos versos 1 a 4, a promessa e a providência de Deus segundo o Evangelho de Cristo? É uma pergunta. Vamos ver. Paulo não é o centro do Evangelho, nem da carta, nem da igreja. Ele deixa isso muito claro no verso 1, quando diz: sou servo e escravo de Deus. Então o alvo não é ele. Não é ele. O centro do Evangelho, da carta, da igreja, da vida de Paulo e de Tito, é a pessoa de Jesus Cristo, o cumprimento profético messiânico. Aqui está a promessa. Aqui está a promessa, no Evangelho. O Evangelho só é promessa porque se cumpre em Cristo, ou Cristo cumpre a promessa messiânica e traz o Evangelho. Então, a promessa de Deus se revela no Evangelho da piedade na pessoa de Jesus Cristo. E a providência de Deus se revela no Evangelho de Cristo, em Deus, por meio de Cristo, justificar seus servos e enviá-los para promover a fé e o pleno conhecimento de Deus no mundo. Providência de Deus, o cumprimento messiânico de Jesus Cristo e o Evangelho. A promessa e a providência, Deus levantando os seus servos para a proclamação do Evangelho. No caso aqui, Paulo e Tito. Em nosso caso aqui, eu e você, a igreja do Senhor. Paulo nos revela nos versos 2 e 3 a verdade da promessa e da providência de Deus para a igreja. Diz o texto: escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu, promessa, de quê? A vida eterna. Antes dos tempos eternos, e no momento oportuno, manifestou a sua palavra mediante a pregação, providência, que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Então, Paulo está preso aqui, amarrado aqui promessa.
A promessa da vida eterna em Cristo Jesus, proclamada por meio do Evangelho. E como Cristo providenciou isso? Como é que Cristo manifestou a vida eterna no Evangelho? Através de quê? Da pregação desse Evangelho por meio dos seus servos. Paulo e Tito aqui, estão justamente nesse contexto aqui para abençoar a igreja de Creta. No contexto do texto, Tito foi servo de Deus, providencialmente chamado e vocacionado por ele para servir a igreja de Deus em Creta, pregando e ensinando o Evangelho de Cristo. Olha só aqui, o verso 5 aqui. Foi por esta causa que deixei você em Creta. Há uma causa aqui, irmãos. Qual é a causa aqui? A causa de Deus, não é outra. Não é a causa de Paulo. Não é a causa da igreja em si, mas é a causa de Deus. Resumo do que vimos nesse primeiro ponto. O Evangelho de Cristo está fundamentado na promessa e na providência de Deus. A promessa é a vida eterna, aqui no contexto, em Cristo. A providência de Deus é a pregação da sua palavra por meio dos seus servos para promover a fé e o pleno conhecimento da vida eterna em Cristo. Isso é a igreja. Isso é Deus edificando a sua igreja com a sua promessa e a sua providência. E isso está até hoje aqui conosco, irmãos. A promessa continua. E a promessa e a providência continuam se desenvolvendo. Então, a igreja deve promover para os fiéis a fé e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade de Deus, por meio dos seus servos que foram providencialmente chamados e vocacionados para esse serviço. Pregar, ensinar, anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você, a igreja do Senhor. O crente, aqui, eu e você, foi comprado, chamado e vocacionado por Deus para ser seu servo. Portanto, lembre-se, Ele é seu Senhor e você é servo dele. Você foi comprado por Ele, por meio do sangue de Cristo. Sendo assim, Ele lhe tornou escravo dele para o serviço de promover a fé e o pleno conhecimento da vida eterna em Cristo para o mundo ao seu redor. A igreja e a sociedade. Promessa e fundamento aqui. Promessa e providência. Segundo ponto. O governo da igreja, encarregado por Deus das coisas de Deus. Os versos 5 a 9, Paulo revela a razão de deixar Tito na ilha de Creta. O verso 5 é maravilhosamente cheio da piedade do Evangelho, revelando a providência de Deus para aquele povo. Quem eram os cretenses, irmãos? Quem era esse povo? Paulo, no verso 12, faz menção de um profeta cretense que fala a respeito do seu próprio povo. Ele diz: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões e preguiçosos. Olha aonde Deus meteu a sua igreja. Olha o contexto aonde Paulo deixa Tito. Olha o desafio para Tito aqui. 4 características desse povo que qualquer pessoa sensata jamais iria querer viver entre eles. E que qualquer missão cristã pensaria 2 vezes em abrir uma igreja naquele local. A natureza desta sociedade expulsa qualquer visitante com a melhor das intenções. Observe aqui como é o povo, irmão. Primeiro, mentiroso. Olha a igreja. Começa a analisar aqui o povo que estava dentro da igreja. De onde foi que eles vieram. Mentirosos, feras terríveis. Isso aqui, você pode pensar um monte de coisa aqui. Maldosos, comilões. Então aqui são glutões. E preguiçosos. Agora, olha esse contexto, irmãos. Olha o contexto dessa igreja. Do povo que formava essa igreja. Do povo que veio dessa sociedade e fazia parte dela. É nesse contexto que Paulo diz a Tito: há uma causa suprema para você em Creta. Uma causa que é maior que você. Que vai exigir muito esforço, dedicação e abnegação.
vai exigir a piedade que você recebeu de Cristo, quando Ele lhe salvou e o justificou. Isso é a igreja do Senhor, irmãos. Ela é perfeita? Como é que você pode conceituar uma igreja dessa perfeita? Não é perfeita. Ela está cheia de creque e carrapicho, como diz na minha terra, né? Eu gosto da expressão de Paulo, por esta causa. Eu gosto disso aqui, irmãos. A causa que Paulo se refere está revelada nos primeiros versos da carta, especificamente no chamado e na vocação para ser servo e enviado de Cristo, que era para edificar a sua igreja. Colocar a igreja de Creta em ordem é uma consequência da providência de Deus, pois Tito já tinha no coração a promessa da vida eterna em Cristo. Eu gosto da expressão por esta causa, porque ela revela que todo cristão fiel tem uma causa maior do que ele, que vale a pena morrer por ela. É uma causa que vai consumir totalmente a sua vida. E esta causa é a causa de Deus em Cristo. Irmão, isso aqui é fantástico. Porque Tito poderia desanimar a saber desse contexto, como era o povo lá, como era a região, como era a igreja lá. Mas Paulo diz, olha, há uma causa maior do que você, e você foi chamado para essa causa. Não existe cristão sem causa. A causa de Cristo não existe, irmãos. Não deveria existir cristão sem uma causa maior para viver. Não deveria, irmãos. Creio que a maioria, hoje, dos cristãos, perdeu o prumo e o rumo da causa de Cristo. Se extraviaram em suas próprias causas pessoais. Muitos cristãos trocaram os valores da vida cristã pelos valores das suas causas pessoais. Deus é um mero detalhe na abarrotada agenda de trabalho destes crentes. A causa maior da vida deles são eles mesmos. Isso é verdade no nosso contexto. A igreja, o culto de Deus é um adendo ali. É um asterisco. É um íconezinho ali. Na nossa agenda desse tamanho. Está lá domingo, bem assim. Mas se acontecer alguma coisa comigo domingo, não dá para ir, vou no próximo. Por isso, irmãos, que tantos cristãos, né, estão perdidos na seara do Senhor. Isso é uma verdade, irmãos. Sem saber o que fazer. Foram chamados pelo Senhor para servir a sua causa, mas perderam o Senhor dentro da seara do Senhor. Isso é muito triste. Mas Paulo aqui alerta, olha, há uma causa maior. Paulo fala de uma causa suprema para a vida de Tito, uma causa que vai enriquecer a vida dele e transbordar seu coração de alegria no Senhor, mesmo ele padecendo e sofrendo por essa causa, porque é a causa do Senhor. Por isso que o nosso ponto aqui hoje, o segundo ponto é isso aqui, governo da igreja, encarregado por Deus das coisas de Deus, como nós aqui, encarregados por Deus das suas coisas, das coisas de Deus. E temos que prestar conta, irmãos. Paulo diz a Tito, meu filho amado, ponha em ordem a igreja do Senhor, em cada cidade de Creta. Eu sei que o povo não é fácil, e o desafio é enorme, isso aqui eu estou parafraseando. É nesta causa, mas esta causa de Cristo, ele prometeu que criaria e edificaria sua igreja e providenciou sua doutrina e chamou seus servos, os apóstolos, para servi-lo nesta causa. Naquele contexto. Hoje aqui chama toda a igreja. Ele é o responsável por esta obra. Cabe a você promover a fé e o conhecimento da vida eterna na vida desses irmãos, pondo a igreja do Senhor em ordem, por meio da instrução doutrinária. Observe e escolha a liderança desta igreja conforme a doutrina do Senhor. Aí vem aqui os versos 6 a 9. Por esta causa, te deixei em Creta. Você foi chamado, vocacionado por Deus, para se encarregar das coisas dele,
nessa igreja e promover a vida eterna ali para os irmãos. O resumo desse ponto é, irmãos, o crente fiel é encarregado por Deus das coisas de Deus. Aqui destacamos duas coisas que o texto deixa bem claro. A primeira, a sua vida pessoal com Ele. A carta é uma carta pessoal, não é uma carta geral. Não é uma carta para a igreja de Romanos, a igreja de Roma, a igreja de Corinto. A carta aqui é para Tito, como também para Timóteo. Então, observa aqui. A primeira coisa aqui, né, é com relação a respeito, né, da sua vida com Deus. As características morais e espirituais, nos versos 6 a 9, deveriam ser claras na vida de todos os fiéis. O que diz aqui? Olha as características aqui. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, não acusado de devassidão e de insubordinação, não é? Que o crente seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente. Olha, eles eram feras terríveis, né? Não apegado ao vinho, beberrão e comelão, não violento, nem ganancioso, pelo contrário. Hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, domínio de si, apegado à palavra. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Olha, a questão aqui, primeira, é a vida cristã pessoal. Então, a igreja deveria ser toda assim, irmãos. A gente não deveria ter preocupação em escolher diácono e presbítero, devia ser o contrário. Deveria ter uma facilidade muito grande, porque a igreja, os homens, deveriam estar refletindo essas características. Hoje é um problema sério formar liderança na igreja. Você fica assim, ó, vendo as coisas, e não deveria ser assim. Deveria ser o inverso. Não deveria haver problema na igreja com relação à escolha da liderança. Porque os homens são todos assim, piedosos, amigos do bem, sensatos, justos, né, domínio de si próprio, apegado à palavra, ter boas famílias, bons filhos. Esse é o padrão de Deus, a vida pessoal. Eu não quero aqui, né, confrontar aqui os homens aqui da igreja, nem também as mulheres, né? Mas que a gente pense sobre isso, né? A primeira coisa que nós devemos ser encarregados das coisas de Deus é a nossa vida pessoal, porque a nossa vida pessoal cristã é quem nos Deus foi Ele. Então nós devemos tratar a nossa vida pessoal, cristã pessoal, para Deus, encarregados por Deus para as coisas de Deus. Nós somos de Deus. Segunda coisa aqui, é a igreja do Senhor. Então, somos encarregados por Deus para as coisas de Deus, a minha vida pessoal e a igreja. Agora, quando falo da igreja do Senhor, eu não falo aqui da denominação, irmãos. Não estou falando de denominação. Denominação é uma coisa estática, é uma coisa, apenas uma nomenclatura. Não é isso aqui que tá em jogo aqui na carta. Não é isso. Mas o que está em jogo aqui na carta aqui é a comunhão com os nossos irmãos, com o corpo vivo de Cristo, preservando o Espírito Santo. Preservando o Espírito Santo a fé, a comunhão, a unidade e a paz. Então nós devemos cuidar disso, porque isso é de Deus. A nossa comunhão, a nossa unidade aqui não é ser igual ao outro, mas é unidade na fé, no conhecimento, respeitando as diferenças um dos outros aqui, as características também dos outros, respeitando isso, preservando a unidade da fé. Porque a minha fé é a fé da Marlene, é a fé da Daniela, de todos aqui, a mesma fé, mas nós temos características diferentes. Isso não é o fundamental, as minhas características, nem as suas características. O fundamental aqui é nós preservarmos a nossa unidade na comunhão, na fé e na paz com o Senhor. Encarregados da coisa de Deus para Deus. É nesse contexto onde aplicamos as características dos versos 6 a 9. Hospitalidade, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, domínio de si. Bacana, né, irmãos? A carta aqui de Paulo aqui a Tito. Né?
Isso aqui me encanta aqui. Paulo disse a Tito: tenho uma causa para você, a causa de Cristo. Olha como era difícil colocar essa igreja aqui em ordem. Olha como Tito teria que analisar bem aqui os homens, por causa da característica da sociedade lá de então. Esse povo veio para a igreja, irmãos, do jeito que entrou na igreja, veio, creu em Cristo. E aqui tem que haver um discipulado muito ferrenho, para que eles abandonem a velha natureza e se revistam da nova natureza. Isso aqui não dura 1 mês, 6 meses, não. Isso aqui é um trabalho de anos. Talvez Tito morreu lá em Creta, não saiu de lá. Para deixar a igreja do Senhor, não é, ordeira, não é, e graciosa, honrando, né, ao Senhor e vivendo, né, dessa forma aqui na unidade da fé, da comunhão, da paz e uns com os outros. O terceiro ponto, versos 10 a 16. A fé bíblica, crença e comportamento. Olha o que diz o resumo dessa perícope aqui dos versos 10 a 16 é o verso 16. Que diz assim, falando para a igreja, hein? Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. E por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Olha como ia ser difícil aqui o discipulado desse povo. Além dos judeus aqui perturbando a igreja com falsas doutrinas aqui, falsos ensinos aqui. Então vamos discorrer aqui sobre esse último ponto aqui, a fé bíblica, crença e comportamento. Gosto de Tiago quando ele diz assim: também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. É justamente o que o verso 16 aqui do capítulo 1 de Tito está dizendo. Tiago vai explicar a relação de fé e obras, dando o exemplo de Abraão nos versos 21 e 24 da sua carta, no capítulo 2. Ele diz no capítulo 2, eu estou aqui na carta de Tiago, tá? Ainda não entrei em Tito, não. Diz assim no capítulo 2, você percebe que a fé operava juntamente com as obras e que foi pelas obras que a fé se consumou em Abraão? É o que Tito está dizendo aqui, né? Que as obras, elas vão o quê? Mostrar a consumação da fé. Por isso que ele diz, se a fé não tiver obras, ela está morta. A consumação da minha fé são as minhas obras. Crença e comportamento. Fé e comportamento. Fé e obras. As obras em Cristo. Vamos lá. A pergunta que fazemos ao texto de Tiago, capítulo 2, é: que obras são estas? Já que ele usou o exemplo de Abraão. Então vamos pegar o exemplo de Abraão para ver as obras de Abraão. Logicamente, nós vamos dizer que, olhando o texto de Tito, que a obra de Abraão foi o sacrifício de Isaac, que justificava a sua fé. Em parte, foi. Em parte. Mas as obras a que Tiago se refere em sua carta são as obras de uma pessoa justificadas por Cristo. No contexto de Abraão, foi o sacrifício da sua vontade pela vontade de Deus. Já pensou sobre isso? A obra de Abraão, para justificar a sua fé, para ser justificado por fé, foi o sacrifício da sua vontade em favor da vontade de Deus. O sacrifício ali, a obra do sacrifício é consequência desse sacrifício da vontade de Abraão pela vontade de Deus. Então, o comportamento de Abraão estava conforme sua fé e sua crença em Deus. Ele submeteu a sua vontade à vontade de Deus. Paulo afirma, no verso 16 do capítulo 1 da carta de Tito, o seguinte, que os crentes judeus que faziam parte da igreja eram insubmissos, enganavam os outros, ensinando coisas estranhas ao evangelho de Cristo, com a intenção de ganhar dinheiro. No verso 16, Paulo revela mais uma crise da igreja, mostrando o caráter de alguns homens que se diziam conhecer a Deus.
Afirmavam que conheciam a Deus, mas o negavam por meio do que faziam. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para qualquer obra. Então, não tem qualquer obra deles que apontem a justificação deles. É uma fé morta. É uma fé que não condiz com o seu comportamento de justificado. Paulo, nesse contexto, está falando da relação crença e comportamento de fé e da prática dessa fé, que são as obras. Isto é, o comportamento do crente fiel deve ser a expressão visível da sua fé, crença e conhecimento em Deus. Então, era isso que Tito teria que colocar em ordem na igreja. Vocês não podem dizer que professam que conhecem a Deus, mas quando você sai da igreja, vocês negam tudo que são aqui dentro. Não pode ser assim, irmãos. Porque as minhas obras, elas têm que caracterizar, elas têm que revelar a minha justificação. Por isso que a fé sem obras é morta. Porque a minha fé, ela foi uma fé que me justificou em Cristo. Então, por isso as minhas obras são fundamentos, são consequências da minha justificação. O crente, irmão, não pode dizer que conhece a Deus e viver como se ele não existisse. Muitos vivem assim, como alguns crentes de Creta. Ah, eu conheço a Deus, conheço o Evangelho. Ah, que bom. Aí você caminha com ele uma milha. Você não chega nem nos 100 metros na frente. Você já desiste de caminhar com ele. Porque ele vai negar, irmãos, totalmente esse conhecimento e essa fé em Deus. Né? A obra da justificação em Cristo, assim como a justificação de Abraão, deve produzir obras de justiça, que são as boas obras em Cristo Jesus. Então, quando Paulo fala aqui das obras aqui do contexto do texto aqui, são essas obras que eram abomináveis, porque não revelavam a justificação deles. Eram reprovados. Quais são, irmãos, as obras de justiça que o crente deve praticar? É uma boa pergunta, né? São as obras oriundas da sua salvação, justificação e santificação. São as obras de uma vida piedosa que agrada a Deus. São as obras da nova natureza recebida de Cristo. Onde é que está isso? Na sua doutrina, na sua palavra. E como é que eu vou praticar essas obras? Conhecendo a sua doutrina, conhecendo a sua palavra. Como é que Tito vai ensinar o povo a praticar as boas obras? Ensinando a doutrina e a palavra de Deus. Dessa forma, edificando a igreja. Paulo, em Gálatas, no capítulo 5, 22, fala dos frutos do Espírito. Estes são os frutos que revelam aqueles que foram justificados por Cristo. Logicamente, o que é o fruto? É o produto de quê o fruto? De uma obra, de uma árvore. Não é verdade, irmãos? Quando você planta uma árvore em sua casa, uma árvore frutífera, né? Você espera o quê? Que ela produza o quê? Que ela dê o quê? O fruto para o qual ela foi destinada a dar. Então, o fruto do Espírito, irmãos, é justamente isso. Não é? É a consequência, é o produto da vida de um crente. É o que ele produz. Ali está a sua obra. A identificação da sua obra. Não é? O que ele fala aqui nas características da liderança da igreja. Não é? Paulo, no verso 14, revela mais obras de alguns crentes da igreja de Creta. Se ocupavam com fábulas judaicas e mandamentos de gente que se desvia da verdade. Olha só, irmãos. Isso é a igreja de Creta. Mas nem por isso, irmãos, Deus abandonou essa igreja. Nem por isso Deus mandou fechar a porta da igreja. Não, levantou os seus servos, providenciou a instrução, a doutrina, para que eles tenham conhecimento e vivam conforme o conhecimento adquirido da doutrina. Isso é a igreja do Senhor, irmão. Nós caminhamos dessa forma. Então a gente não pode exigir aqui da igreja perfeição de ninguém, nem dos que vêm de fora. Isso não pode, isso não tem sentido isso. Porque o nosso papel aqui, irmãos, é justamente esse, cuidar das coisas de Deus, porque fomos chamados para isso. E uma delas são os nossos irmãos, é a doutrina, é a pregação, é o testemunho.
Deus providenciou a sua igreja, providenciou os seus servos para edificar a sua igreja. Paulo instrui a Tito para repreendê-los severamente, para que sejam sadios na fé. Olha o verso 13 aqui. Esse testemunho é verdadeiro quanto à fala do profeta cretense. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. Repreender quem? Os membros da igreja. Para quê? Sejam sadios na fé. Paulo está falando de quem aqui, irmãos? A palavra repreender no contexto no original significa mostrar o erro. Mostre o erro. Mas mostrar como? Mostre o erro pela ótica da doutrina. Não porque você acha que está errado. Isso não vai funcionar. E vai mais além. Repreende-os severamente. A palavra severamente no original que significa cortar o mal pela raiz. Então, a instrução de Paulo a Tito é: mostre o erro pela doutrina e corte esse mal pela raiz. Quem vai cortar o mal pela raiz? A doutrina. Tito vai só mostrar a doutrina. Deixa Deus fazer o resto. Mas qual é o papel dele? Mostrar a doutrina. Agora, observe isso aqui. Paulo chama a atenção de Tito para disciplinar a igreja. Disciplina na igreja, irmãos. Olha só. É bênção, irmãos. É bênção. Por quê? Porque qual é o propósito? Para que sejam sadios na fé. Qual é o propósito da disciplina na igreja? Para que a igreja, os membros, sejam sadios na fé. Mas quem vai corrigir? A doutrina. Por meio de quem? Dos servos que Deus colocou aqui. Quem pode repreender quem aqui? Irmãos, qualquer membro que é maduro na fé, que vê o seu irmão dando uma desviada, ele tem autoridade de chegar lá e repreender, cortar o mal pela raiz, mostrando a doutrina. Mostre a doutrina. Mostre a doutrina. Não se mostre para corrigir. Que Tito aqui não fez isso. Ele mostrou a doutrina. Esse é o ponto. Porque é ela que vai convencer, por meio do Espírito Santo, aquele irmão a cortar o mal pela raiz. A disciplina instrui a fé e a conduta da vida cristã conforme a fé que se professa. Olha que causa tremenda que Paulo deixou nas mãos de Tito aqui. Paulo não, Deus, né, irmãos? Deus, né? Vivemos dias em que a fé e comportamento não se combinam mais em nossos dias. Vivemos um cristianismo, ou vive-se o cristianismo conforme a vontade e os desejos do coração, sem qualquer confronto com a doutrina e com os princípios bíblicos. Dizem muitos conhecer a Deus, mas as obras praticadas contradizem esse conhecimento. Totalmente. Totalmente, irmãos. E aí é motivo de quê? De disciplina. Quando a igreja toma conhecimento. E bendito aquele que é disciplinado por Deus. Porque era para o bem, para a saúde da sua fé. Dizem conhecer a Deus, mas a comunhão na igreja é mera formalidade. O culto é facilmente descartado. Paulo diz, olha, deixei uma causa para você aqui. Disciplina a igreja, orienta a igreja, doutrina a igreja, para que ela cresça no conhecimento do Senhor e que ela desfrute da graça de Deus. Como Deus ama a sua igreja, irmãos, como Deus ama o seu povo. Está vendo que o centro aqui não é Deus aqui, irmão, se movendo em favor, é Cristo se movendo em favor da sua igreja, do seu povo, da sua promessa e da sua providência. O fato é, Paulo deixou Tito em Creta por causa de uma grande causa, pastorear a igreja de Deus e instruir o povo nessa doutrina, para que a fé deles expressasse a nova conduta de vida em Cristo. Esse era o propósito, essa é a finalidade. Como também aqui a nossa finalidade, irmãos. Resumo deste ponto. A fé em Deus deve governar a conduta da vida do crente.
E a disciplina faz parte da providência de Deus para este fim. Que Deus nos ama. Essa é a prova disso, da sua disciplina. Conclusão, irmão, da nossa exposição de hoje. Aprendemos hoje 3 lições básicas para a nossa vida, para a vida da igreja, né? E a nossa comunhão com os irmãos e com a igreja. Primeiro, o Evangelho de Cristo. Promessa e providência. Deus promete e providencia o cumprimento da sua promessa. Sempre assim, irmãos. Sempre assim. A igreja é uma promessa. A providência é a sua edificação. Por meio de quem? Dos seus servos. Por meio da nossa vida aqui. 2. O crente é encarregado por Deus das coisas de Deus. Primeiro, da sua vida pessoal. Segundo, das outras coisas. E também da igreja. Deus chamou os fiéis para a causa do Evangelho de Cristo. Chamou a minha vida e a sua vida para isso. A sua vida tem uma causa, tem um propósito. E esse é o propósito. O resto vem a reboque. Não estou dizendo para você abandonar a sua vida profissional, não é isso não. Porque ela faz parte da causa de Cristo. Ela faz parte da sua vida pessoal. Eu devo tratar bem a minha vida profissional. Ser um bom profissional. Para honrar a Cristo. E também tratar da minha vida pessoal com Ele. E também da igreja que eu faço parte. Tudo isso é um conjunto, não é? De Deus, não é? De Deus nos encarregar das suas coisas. Não é? E o terceiro ponto. O conhecimento de Deus e a fé bíblica devem gerar um novo comportamento e boas obras nos crentes fiéis. Você é aquilo que você crê. Você é aquilo que você professa. Essa é a verdade bíblica. E aí vem as suas boas obras. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça e nos dê a graça, né, de vivermos na igreja do Senhor e participarmos dela, porque estamos sendo tratados por Deus para a edificação da nossa vida. Que Deus nos abençoe.